Você não precisa ser uma nutricionista para entender que aquele conselho da sua mãe de comer 2 pratos de feijoada todo final de semana, porque grávida tem que comer por 2, não está te ajudando, e muito menos ajudando o seu bebê. Na verdade, aquela comidinha que você acha que está te fazendo bem, está te sabotando sem você perceber. E isso vai muito além do peso que você ganha na balança. O que você está colocando no prato hoje está definindo se o seu leite vai ser forte o suficiente para nutrir o seu bebê amanhã. Se você vai ter energia para aguentar as noites, em claro, ou se vai sofrer com dor nos seios. Rachaduras é aquela sensação de que não adianta o leite não descer. Isso porque o seu corpo não está só carregando um bebê. Ele está se preparando para uma maratona de 12 meses ou mais de amamentação. E se você não der os ingredientes certos para essa fase, ele vai te avisar com dor, cansaço e frustração. Pesquisas mostram que o que você come nos últimos meses de gravidez e nas primeiras semanas após o parto influencia diretamente na qualidade do seu leite e na sua capacidade de produzi-lo. Não adianta encher o prato de arroz branco, pão francês e doces, achando que está alimentando bem o seu bebê. Porque o seu corpo não transforma carboidratos simples em leite da noite para o dia. Isso é como tentar construir uma casa com tijolos de isopor. Você não vai muito longe. Quando a sua alimentação é rica em alimentos ultraprocessados, seu corpo precisa usar nutrientes que estão em falta para tentar metabolizar aquilo tudo. E sobra pouco para o desenvolvimento do seu bebê e para a produção de leite. Os estudos indicam que mães com dietas pobres em proteínas e gorduras saudáveis têm 3 vezes mais chances de relatar problemas como leite fraco ou insuficiente nos primeiros dias. E isso não tem nada a ver com a quantidade de água que você beber. Como aquela velha crença da sogra insiste em dizer. Então, se você está se perguntando por que mesmo tomando aquele chazinho de erva doce que a vizinha indicou e comendo 3 refeições por dia, o seu leite ainda não desceu direito. Ou porque os seus seios estão tão duros que parece que vão explodir. A resposta está bem na sua cozinha. Aquele monte de industrializados que você acha que é um agrado para o seu bebê, está na verdade roubando os nutrientes que ele mais precisa e te deixando com fome constante. Porque o seu corpo não está recebendo o que precisa para funcionar direito. E o mais cruel é que essa fome constante faz você comer mais do mesmo, criando um ciclo vicioso onde você ganha peso rápido, se sente culpada, tenta cortar comida de qualquer jeito e acaba prejudicando ainda mais a sua produção de leite. Acredite, já vi isso acontecer com dezenas de gestantes que chegavam chorando no meu consultório dizendo que não sabiam mais o que fazer, porque o leite não descia. Os bebês choravam de fome e os médicos só davam de ombros falando que cada corpo é diferente. Mas a verdade é que o corpo delas não era diferente. O que era diferente era a alimentação que elas tinham. Mas ninguém nunca tinha parado para explicar isso direito. Elas estavam presas naquela crença de que grávida tem que engordar mesmo, que o leite fraco é normal e que remédios caseiros resolvem tudo. Só que a ciência mostra que não é assim. E que os hábitos que você cria agora vão te perseguir lá na frente quando o bebê já tiver nascido e você não aguentar mais de cansaço. Você já parou para pensar por que aquelas mães que a gente vê nas redes sociais amamentando tranquilamente, com bebês calmos e seios macios, não parecem esgotadas como você se sente? Não é porque elas têm um dom especial. É porque elas estão comendo de um jeito que o corpo delas consegue transformar em energia e leite sem fazer greve. Elas não estão contando calorias nem fazendo dietas malucas. Elas estão comendo alimentos que entregam exatamente o que o corpo delas precisa naquele momento. E o melhor de tudo é que você pode fazer a mesma coisa, sem precisar virar escrava de uma planilha de alimentação ou gastar uma fortuna em suplementos caros que prometem milagres, mas não entregam nada. Vamos começar pelo começo, que é justamente onde a maioria das pessoas erra. Muitas gestantes acham que precisam comer mais porque estão com 2 bocas para alimentar. Então enchem o prato de tudo quanto é coisa sem prestar atenção se aquilo é realmente nutritivo. Mas a verdade é que o seu corpo não está precisando de mais comida. Ele está precisando de comida melhor. Em vez de 2 pratos de comida, você pode comer um prato bem equilibrado que vai te dar energia.
fortalecer o seu corpo para o parto e preparar as suas glândulas mamárias para produzirem leite de qualidade. Pesquisas mostram que gestantes que aumentam o consumo de proteínas e gorduras saudáveis nos últimos 3 meses de gravidez têm uma produção de leite significativamente maior nos primeiros dias após o parto. E isso não tem nada a ver com quantidade, mas com qualidade. E quando eu falo em proteínas e gorduras saudáveis, não estou falando daquelas carnes gordurosas que a sua sogra acha que vão fazer o bebê nascer forte. Não. Estou falando de peixes como salmão e sardinha, que são ricos em ômega 3 e ajudam a desenvolver o cérebro do seu bebê e a reduzir inflamações no seu corpo. Estou falando de ovos caipiras que têm colina, um nutriente essencial para o desenvolvimento do sistema nervoso do bebê, e que a maioria das pessoas nem sabe que existe. Estou falando de abacate, nozes e sementes, que são gorduras boas que não só te deixam saciada, como também ajudam a regular os seus hormônios, inclusive aqueles que são responsáveis pela produção de leite. Agora, você deve estar se perguntando como é que uma simples mudança na alimentação pode fazer tanta diferença. Não é mesmo? Imagine que o seu corpo é como uma fábrica de leite. Se você jogar matérias-primas ruins naquela linha de produção, como farinha branca, açúcar refinado e óleos vegetais de baixa qualidade, o que você acha que vai acontecer? O leite vai sair com baixa qualidade, com pouca gordura, poucas vitaminas e pouca energia para o seu bebê. Mas se você der matérias-primas de primeira, como legumes coloridos, proteínas magras e gorduras saudáveis, aquela mesma fábrica vai produzir um leite rico, cremoso e nutritivo, que vai deixar o seu bebê satisfeito e dormir mais tempo. E não adianta só comer bem nos últimos dias da gravidez, porque o seu corpo precisa de tempo para se preparar. Os estudos indicam que as reservas de nutrientes que você constrói durante toda a gestação são o que vai te sustentar nos primeiros meses de amamentação, quando o cansaço bate forte e você não tem tempo nem para pensar em cozinhar direito. Por isso, é fundamental que você comece a se alimentar melhor agora mesmo que ainda falte algum tempo para o bebê nascer. Aquelas mães que chegam no final da gravidez exaustas e com o leite fraco não chegaram lá por acaso. Elas chegaram lá porque não deram ao corpo delas os nutrientes que ele precisava para fazer o seu trabalho direito. Mas calma. Não estou dizendo que você precisa virar uma expert em nutrição da noite para o dia, ou que vai ter que cozinhar pratos complicados toda hora. A beleza dessa história toda é que você pode se alimentar bem com comida de verdade. Daquelas que não vêm em pacotes com 10 ingredientes que você não consegue pronunciar. Você pode fazer um prato de arroz integral com feijão, uma salada de legumes com azeite e limão, um pedaço de frango grelhado e uma porção de vegetais cozidos. Parece simples demais, mas é exatamente isso que o seu corpo precisa. E se você não tiver tempo para cozinhar, uma opção rápida é comprar legumes pré-curtidos. Cozinhar uma grande quantidade no fim de semana e congelar em porções individuais. Assim, você só precisa esquentar e adicionar uma proteína. E quando eu falo em legumes e vegetais, não estou falando daqueles enlatados cheios de sódio, que você acha que são uma opção saudável. Estou falando de alimentos frescos coloridos, que têm vitaminas e minerais que ajudam a reduzir os enjoos, melhoram a circulação e preparam o seu corpo para o parto. Por exemplo, o espinafre é rico em ferro e magnésio, que ajudam a combater a fadiga e a anemia, 2 problemas comuns na gravidez. A cenoura é rica em beta-caroteno, que melhora a saúde da sua pele e dos seus olhos, além de ser essencial para o desenvolvimento do bebê. E as beterrabas ajudam a regular a pressão arterial, que é um problema que muitas gestantes enfrentam. Outra coisa que muita gente ignora é a importância das gorduras na gravidez. Você deve estar se perguntando como as gorduras, que todo mundo diz para evitar, podem ser tão importantes, não é? Pois é, mas as gorduras saudáveis são a base de tudo na sua gravidez. Desde o desenvolvimento do cérebro do seu bebê até a produção do seu leite. O seu corpo precisa delas para absorver vitaminas como A, D, I e K.
que são essenciais para a saúde da sua pele, dos seus ossos e do sistema imunológico do seu bebê. Sem elas, você vai se sentir cansada. O seu bebê pode ter dificuldade para ganhar peso, e o seu leite pode ficar com uma consistência aguada, que é justamente o que você não quer. Agora, eu sei que tem muita gente por aí falando que grávida tem que tomar aquele suco de beterraba com gengibre para aumentar o leite, ou que precisa comer canjica com vinho para a produção de leite aumentar. Mas a ciência não apoia essas crenças populares. Na verdade, aquelas receitas caseiras que a sua avó fazia podem até te fazer sentir melhor por alguns minutos, mas não vão resolver o problema de fundo, que é a falta de nutrientes essenciais no seu corpo. O seu leite não vai ficar mais forte porque você tomou um copo de suco de beterraba, mas ele pode ficar mais forte se você aumentar o consumo de alimentos ricos em vitamina B12, como ovos e carnes, ou se você incluir mais gorduras saudáveis na sua dieta. E quando eu falo em gorduras saudáveis, não estou falando só das que vêm de alimentos de origem animal. As gorduras vegetais também são importantes. E uma das melhores fontes são as sementes de linhaça e quiá. Essas sementes são ricas em ômega 3, que é um tipo de gordura que o seu corpo não produz sozinho e que é essencial para o desenvolvimento do cérebro do seu bebê. Além disso, elas ajudam a reduzir a inflamação no seu corpo, o que pode aliviar dores nas costas e nas articulações, dois problemas comuns na gravidez. Você pode polvilhar uma colher de sementes de chia no seu iogurte, ou fazer um pudim de chia com leite vegetal, que é uma opção rápida e nutritiva. Mas antes de sair correndo para comprar tudo quanto é semente e suplemento que aparecer por aí, lembre-se que a sua primeira parada tem que ser sempre o seu médico ou nutricionista. Cada corpo é diferente, cada gestação é única. E o que funciona para uma pessoa pode não funcionar para você.